Há uma ausência que não se explica, um silêncio que não grita, mas ecoa no inconsciente dele como um chamado inexplicável. Você já sentiu que, mesmo sem fazer nada, sua falta era sentida? Como se sua presença deixasse um espaço que nenhuma outra pudesse ocupar? Talvez você tenha se perguntado: será que ele sente minha falta, mesmo em silêncio? A resposta não está no ego masculino, mas no campo vibracional que você ativa, e que permanece, mesmo quando você parte. O que poucos compreendem é que o vínculo não se desfaz com a distância. Ele se transforma. Porque quando uma mulher encarna sua verdadeira frequência, quando ela retorna para o centro do seu poder, sua ânima desperta, algo muda na percepção dele. Não é sobre fazer com que ele sinta sua falta. É sobre ser impossível de esquecer, porque a memória emocional não se apaga com o tempo. Ela se intensifica quando encontra vazio. O ego dele pode até resistir, negar, seguir em frente. Mas o inconsciente não mente. Dentro de todo homem existe um espaço arquetípico reservado à mulher que tocou sua alma com presença, entrega e verdade. E esse espaço vibra diferente quando ela se recolhe. Não é ausência, é alquimia. O vazio que ela deixa é o espelho da presença que ela foi. E quanto mais consciente for essa presença, mais profunda será a saudade que ele sentirá. Essa saudade não vem do apego, mas da sincronicidade. Quando sua energia se retira do campo dele, algo se desestabiliza. Ele pode não saber explicar, mas ele sente. Ele pode não procurar agora, mas algo dentro dele começa a lembrar. Porque a mulher que já passou pelo processo de individuação, que curou suas sombras e integrou seus complexos, não desaparece, ela reverbera, como uma melodia sutil que insiste em tocar nas entrelinhas do silêncio. E talvez, só talvez, você tenha encontrado esse vídeo agora porque está pronta para compreender o verdadeiro segredo. Não sobre ele, mas sobre você. Porque quando você muda sua frequência, algo dentro dele muda também. Essa não é uma promessa, é uma verdade psíquica. Sua ausência se torna magnética quando sua presença foi consciente. E é assim que ele sente sua falta. Mesmo sem entender por quê. Há uma dimensão do vínculo que não se explica com lógica, nem se mede por palavras trocadas. Ela vibra abaixo do limiar da consciência, mas pulsa com a força de um arquétipo ativado. É nesse território sutil que ele sente sua falta. Não pela ausência do corpo, mas pela quebra de uma ressonância que, até então, sustentava o campo vibracional entre vocês. Carl Jung nos lembra que aquilo que não é consciente se manifesta como destino. E muitas vezes, ele sente falta de você sem entender que é da sua presença emocional que ele está carente. A maioria dos homens não foi educada para reconhecer seus próprios vazios emocionais. Eles sentem, mas não nomeiam. E por isso, quando uma mulher consciente se retira, o impacto não é imediato como uma ausência física. É um silêncio que reverbera nos lugares onde a alma dele foi tocada. Ele pode continuar a vida, mas o campo mudou. Algo que antes o amparava, mesmo invisivelmente, já não está mais ali. Isso desorganiza o ego masculino, que busca preencher sem saber o que exatamente perdeu. Você não era apenas uma pessoa ao lado dele, você era uma presença no campo dele, uma guardiã vibracional. E quando essa presença se eleva, se recolhe ou se transforma, o inconsciente dele sente como um chamado não respondido. É aqui que muitas mulheres se confundem e tentam forçar esse reconhecimento com gestos, mensagens ou retorno imediato. Mas a alma masculina responde ao que é sentido, não ao que é exigido. E a ausência sábia tem mais poder do que a presença insegura. O que você precisa compreender é que o verdadeiro magnetismo não está no fazer, mas no ser. E o ser feminino, quando integrado e desperto, é como um campo eletromagnético que continua agindo mesmo a quilômetros de distância. É a sua qualidade energética, a frequência emocional que você carrega, que determina o quanto ele vai sentir sua falta.
E isso não se fabrica, se alcança através da individuação, da alquimia interna, da coragem de recolher sua luz para que ela se torne inesquecível. Nesse momento, talvez você esteja sentindo uma dor silenciosa, a dor de ter sido vista e, mesmo assim, não ser lembrada. Mas te digo com a voz da alma: nenhuma presença autêntica é esquecida. Apenas leva tempo até que o inconsciente dele decodifique o que perdeu. E quando isso acontecer, será impossível para ele não lembrar, porque o que você representa, nenhuma outra poderá representar. E é isso que planta, lentamente, a saudade que floresce sem aviso. Existe um mistério profundo no modo como os vínculos psíquicos operam. Eles não obedecem às regras do tempo cronológico. Eles seguem a lógica do símbolo, do invisível que atua. Jung chamaria isso de sincronicidade. Acontecimentos conectados não por causalidade, mas por significado. E quando você muda sua frequência, ainda que em silêncio, o campo entre vocês se altera. Ele pode não entender racionalmente, mas algo nele começa a inquietar, como se um pedaço do mundo estivesse fora do lugar. O ego masculino, condicionado a controlar, se perde diante do que não consegue nomear. E a mulher que ativa sua ânima, que desperta a essência do feminino interior, se torna um espelho que o homem não consegue evitar. Sua ausência, quando consciente, não é rejeição, é iniciação. Ela ativa nele um processo de confronto com suas próprias sombras, porque a mulher que partiu com presença, sem drama, mas com verdade, não desaparece. Ela paira. Ela provoca o real. Quando você tenta forçar esse despertar, você entra na frequência do medo, não da alma. Mas quando você recolhe sua energia, quando você se honra, você convida o universo a reorganizar o campo em seu favor. Isso não é estratégia de conquista, é física sutil, é psicologia arquetípica. O homem sente falta da mulher que vibrava alto, não da que se perdeu tentando ser aceita. E é nesse paradoxo que a mágica acontece. Ao deixar de esperar, você se torna aquilo que se espera. Seu vazio não é ausência, é presença elevada. É silêncio magnético. É como o intervalo entre as notas que fazem a melodia ser sentida. E esse silêncio tem o poder de levá-lo à introspecção, ao desconforto criativo que gera a busca. Não a busca por você, mas a busca por algo que ele ainda não sabe nomear. Até perceber que o que falta é exatamente a qualidade da energia que só você tinha. Essa é a diferença entre uma mulher que desaparece e uma mulher que reverbera. Aquela que desaparece tenta sumir para ser sentida. Mas aquela que reverbera se recolhe porque sabe que sua essência é memorável. A primeira age pelo medo, a segunda, pela consciência. E é essa consciência que transforma o campo e faz com que ele comece, aos poucos, a sentir saudade. Não do corpo, mas da alma que ele tocou e talvez não soube sustentar. Dentro de todo homem vive um feminino esquecido, uma ânima adormecida que anseia por ser despertada. Jung nos mostrou que sem esse encontro interno, o homem segue incompleto, projetando nas mulheres suas fantasias inconscientes. E quando ele encontra uma mulher que está em processo de individuação, que não vive mais para ser o ideal dele, mas sim para ser inteira, algo nele se ativa. Mas essa ativação nem sempre é agradável. Ela pode gerar fuga, resistência, até rejeição. Muitas mulheres sentem isso como um abandono, quando, na verdade, é um reflexo do medo que ele sente ao encarar sua própria alma. Porque a verdadeira presença feminina não seduz, ela revela. E revelar é perigoso para o ego, que ainda não está pronto. Quando você se afasta, não está apenas indo embora. Está devolvendo a ele a responsabilidade de olhar para dentro. E isso, minha querida, é um presente disfarçado de ausência. É por isso que ele sente sua falta, mesmo sem querer. Porque o arquétipo que você ativou nele não pode mais ser desativado. O que foi visto não pode ser desvisto.
Sua energia continua presente no inconsciente dele como um convite à transformação. E quanto mais você se distancia de padrões infantis e se aproxima da mulher inteira que você é, mais intensa se torna essa presença invisível. Você não precisa gritar para ser ouvida. Sua presença fala em outra linguagem, a do campo. E esse campo é sagrado. Quando ele está desorganizado, o homem sente desconforto. Quando está vazio, ele sente saudade. E essa saudade é o começo da jornada dele rumo ao próprio feminino. Ao tocar isso, você não está apenas sendo lembrada, você está sendo agente de cura. E isso é muito mais profundo do que qualquer jogo de atração. Aqui não se trata de estratégias para ser notada. Se trata de consciência relacional, de honrar sua jornada e confiar que o invisível trabalha a seu favor quando você vibra na sua verdade. Porque no fundo, o que ele sente não é só sua falta. É a falta de si mesmo, revelada através do reflexo que você foi. Existe um momento na jornada feminina em que o amor próprio deixa de ser escolha e se torna um destino. Um ponto de virada silencioso, mas irreversível, onde ela entende que continuar se doando sem reciprocidade é uma traição à sua própria alma. E quando essa mulher desperta se retira, ela não faz barulho. Ela não envia recado. Ela simplesmente recolhe sua luz com a dignidade de quem finalmente lembrou do próprio valor. Para o homem, esse gesto não parece dramático, às vezes, nem perceptível. Mas no plano sutil, algo se rompe. A teia vibracional que o sustentava começa a desfazer seus fios. E ele sente, não no corpo, mas no campo. Não no pensamento, mas na inquietação sem nome. É a ausência dela, agora consciente e livre, que o confronta com um vazio antes preenchido por uma presença que ele julgava garantida. Ela, por sua vez, não parte com raiva. Ela parte com sabedoria. Porque entendeu que o verdadeiro amor não exige, não implora, não suplica. Ele se oferece. E quando não é acolhido, retorna para dentro, em forma de força. Essa força é silenciosa, mas potente. É a força da mulher que parou de se perder para ser aceita, que se olhou no espelho da alma e decidiu: eu não me abandono mais. Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. E talvez seja por isso que, quando ela some, ele começa a se encontrar. Porque foi no silêncio dela que ele começou a ouvir a si mesmo. Foi na ausência dela que ele finalmente escutou o chamado que antes ignorava. E esse chamado não é para ela. É para dentro. É o começo da própria individuação dele. Mas essa transformação só é possível porque ela teve coragem de parar de se explicar, de parar de se diminuir, de parar de tentar ser lembrada. Ela agora vibra em outro campo. E é justamente isso que a torna inesquecível. Não porque ela fez algo para ele sentir sua falta, mas porque ela simplesmente se tornou a mulher que jamais se apaga do inconsciente de um homem que um dia foi tocado por sua presença inteira. No fim, o que realmente permanece não são as palavras ditas, nem os gestos repetidos. O que fica é a marca energética que você deixou no campo dele. A vibração que você sustentou enquanto esteve presente, porque, como dizia Jung, nós conhecemos todas as coisas por meio da alma. E se sua alma tocou a dele, por mais brevemente que tenha sido, essa memória não se apaga. Ela se torna símbolo, e símbolos vivem para sempre. É por isso que ele sente sua falta quando você vai, não em 24 horas, nem em prazos previsíveis, mas no tempo certo, em que o inconsciente dele amadurece o vazio deixado. Porque aquilo que foi verdadeiro encontra um modo de voltar. Não necessariamente em forma de relação, mas em forma de lembrança, de saudade, de epifania. Ele se recorda de você como quem encontra uma carta esquecida e lê de novo, com outros olhos. Enquanto isso, você segue, não esperando, não parando a vida, mas se aprofundando. Integrando, amando a si mesma com a intensidade que antes entregava ao outro.
E quanto mais você se reconecta à sua essência, mais poderosa se torna a energia que você emana. É essa energia que toca, que ensina, que magnetiza, que transforma. Porque uma mulher conectada à sua alma tem um perfume que não sai da psique de um homem desperto, ou em processo de despertar. Ele pode até tentar te substituir, pode se distrair, pode negar, mas o inconsciente não negocia com a verdade. Ele sabe, ele sente, ele lembra. Porque o que você representa é maior do que o papel que ele te deu. Você foi espelho, foi cura, foi portal. E portais não se fecham. Eles se aguardam, silenciosamente. Com a paciência de quem sabe que o amor consciente não precisa de pressa, apenas de presença. E agora, o mais importante. O próximo passo não é sobre ele, é sobre você. Sobre como você escolhe seguir, sobre como você se honra. Sobre o tipo de presença que você decide ser daqui em diante. Porque se sua ausência hoje é sentida, é porque lá no fundo, sua presença foi uma dádiva. E isso, minha querida, ninguém pode tirar. Talvez agora você entenda. Não se trata de ausência, mas de legado vibracional. Porque a mulher que desperta ao partir não deixa um vazio qualquer. Ela deixa um espelho. E esse espelho, mesmo quando não está diante dos olhos dele, continua refletindo. Refletindo o que ele não quis ver, o que ele ainda não entendeu, o que talvez um dia ele tenha coragem de reconhecer, que aquilo que ela foi, nenhuma outra poderá ser. Ele sente sua falta não porque você foi embora, mas porque, mesmo ausente, você ainda está presente, em forma de memória energética, em forma de sensação inexplicável, em forma de silêncio que pulsa. E isso, minha querida, é a consequência natural de uma presença que tocou o inconsciente. Você não precisa mais buscar provas. O campo já respondeu. A pergunta que fica agora é: você está pronta para habitar essa nova versão de si mesma? O feminino sagrado não implora por reconhecimento. Ele se revela. E quando é verdade, ele reverbera. Seu papel nunca foi convencer. Seu papel foi despertar. E mesmo que ele ainda não tenha consciência do que perdeu, você já tem consciência do que não pode mais perder: a si mesma. Porque a verdadeira transformação não acontece quando ele sente sua falta, mas quando você decide nunca mais se ausentar de si. É aqui que tudo muda. Quando você escolhe ser a mulher que se move, não para ser notada, mas porque ouviu o chamado da própria alma. Quando sua ausência se torna alquimia e sua presença, mesmo em silêncio, se transforma em oração. Uma mulher que se curou não volta pelo medo de ser esquecida. Ela segue pelo amor de ser inteira. E esse amor é a frequência que ninguém consegue ignorar por muito tempo. Então, antes de ir, leve essa pergunta com você. O que sua presença ensina quando você se retira? Porque no fim, não é sobre fazer ele sentir sua falta. É sobre ser tão verdadeira consigo, que sua essência se torne inesquecível. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, curta, comente, compartilhe com outra mulher que precisa lembrar do seu valor. E se deseja continuar essa jornada de cura, presença e consciência, inscreva-se. Você é bem-vinda neste espaço sagrado.